boa noite. Estamos de volta aqui com o programa Marcos Angioletti. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui os cumprimentos do nosso amigo Li Andrade, que não pôde estar presente. E hoje estou aqui modestamente substituindo o Li e quero deixar o meu abraço a Santa Catarina, especialmente a região de Ilhota. Hoje vamos falar sobre a vida do Marcos, uma história construída em cima de muito trabalho. E isso fica evidenciado, né, Marcos, nas próprias mãos. O Marcos é uma pessoa que trabalha no Auto Center e começou desde cedo. Boa noite, Marcos. Obrigado, antes de mais nada, pela oportunidade de estar aqui com você nessa trajetória, nessa luta, né, Marcos? Boa noite, Macedo. Boa noite aos nossos amigos que estão sempre nos acompanhando. Fico feliz uma vez mais por poder estar aqui, conversar com você de casa, falar um pouco mais de Marcos Angioletti, um pouco mais de projeto, um pouco mais de tudo que vem acontecendo. E hoje, como já falou nosso amigo Macedo, o nosso amigo Li não pôde estar presente conosco, mas o Macedo veio aí para nós estarmos conversando, que é assim, o programa Marcos Angioletti é isso, é conversa, falar daquilo que a gente vive o dia a dia. Sem rodeio, sem frescura. Essa é a palavra. Marcos, as pessoas que conheceram você, que te conhecem, que são seus amigos, evidentemente, né? Elas sabem da tua história, conhecem a tua história. Mas é importante a gente falar sobre o processo todo que te levou até aqui. Inclusive os calos, os espinhos, que eu acho que as pessoas precisam saber que a tua história não foi construída em cima de flores, né, Marcos? Com certeza. Na realidade, assim, ó, se a gente for falar hoje, vão dizer assim, mas isso estava sugando. Não. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, eu trabalhava dentro da borracharia com meu pai. Hoje nem é possível fazer isso. Nem é possível, eu tenho um filho de 7 anos, eu nem trago para o comércio, pede para vir comigo, e até achei interessante hoje, antes de sair de casa, ele olhou e disse, eu queria que o meu nome fosse Nicolas Ademir Angioletti Coca Pneus. Entendeu? Mas assim, com 7 anos de idade, a gente já estava dentro da borracharia, junto com meu pai. Meu pai é borracheiro também desde os 7 anos de idade, 6 anos de idade. O meu avô era borracheiro, o Darcy Angioletti, e o meu pai trabalhou com ele até chegar o período da escola, do quarta série. Eu acho que o pai nem fez a quarta série, mas o avô disse assim, o que tu quer? Quer estudar ou quer ir para a borracharia? Ele disse, vou para a borracharia. Então, a gente veio, aí eu comecei também com 7 anos na borracharia, e eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo, que a gente sempre conversa, lembra que era o seguinte, ou faz, ou faz. Não tinha escolha. Não tinha escolha. Se fizesse errado, não era puxãozinho de orelha, não. Apanhava mesmo. Mas não me arrependo de nenhum tapa que eu levei. Eu sempre digo isso. Nós apanhamos, sim. O pai diz que eu fui o que menos apanhei, mas há controvérsias. Né? Mas, assim, não me arrependo de nada. Então a gente começou cedo, com 7 anos, já trabalhando na borracharia, fazendo. E o que mais eu lembro, Macedo, é que naquela época era o seguinte, de primeiro do ano. Sabe qual é o dia que nós tínhamos para brincar? Dia 25 de Natal, na parte da tarde. Que nós tínhamos comércio, nós tocava direto. Sem parar. Então, e a gente veio aprendendo isso, e o meu pai sempre foi aquela pessoa assim, conhecido, porque o Ademir é bravo, Não, ele era pelo certo. E se ele devesse R$1 para ti, ele ia te pagar, mas se ele tivesse R$1 para receber de ti, ele ia te cobrar. E sempre foi assim, a nossa família veio nesse ritmo. Então a gente veio trabalhando dentro da borracharia. Depois, claro, agregado junto à borracharia, eu trabalhei com lavação, eu tive lanchonete, eu iniciei agropecuária, que hoje o meu irmão toca, mas sempre fazendo outra coisa junto com a borracharia. Né? Então a gente veio aprendendo tudo isso e junto com esse crescimento nosso também cresceu a nossa família dentro do município. São 40 anos isso? 46 anos já, meu pai está dentro da Ilhota. Meu pai foi um dos... o primeiro
borracheiro, se não me engano, o primeiro borracheiro com borracharia aberta ao público, o primeiro borracheiro de Ilhota. Isso há 46 anos atrás. E ele veio de Blumenau, minha mãe de Doutor Pedrinho, na realidade na localidade do Alto Rio Forcação. Eles vieram para Ilhota e com isso veio meus tios, que hoje são instalados em Ilhota, que é o Daniel, o Lico, né? O Isaías, que é o galego, e aí eu tenho aqui na Ilhota mais a tia Marta, que são da nossa família aqui no município. Então foi crescendo, só que assim, ó, eu sempre digo para o pessoal, não existe nada que subsiste tanto tempo se não tiver honestidade. Com certeza. Hoje nós temos um comércio dentro da Ilhota de 46 anos. Dá para entender o que é isso? De fato, uma história, né? Uma história. Então a gente veio lá de estar metido lá no meio do pneu da graxa e até hoje a gente vive isso. Eu lembro-me que até os meus 24 anos, mais ou menos, eu ia descalço no banco. Realmente, você chegou num ponto importante que eu gostaria de lembrar. Você construiu a sua vida, quem te encontra hoje trabalhando numa borracharia, num auto center, não vai te encontrar com as mãos limpas, não vai te encontrar de gravata. E, infelizmente, no mundo que nós vivemos, existe um preconceito muito grande com as pessoas, porque as pessoas vivem pela aparência. Na realidade, hoje, assim, o que bate mais, tem mais um entrave nisso. Claro, quando eu tinha 24 anos, até os 24 anos eu ia descalço lá no banco e tal, e até alguns amigos riam e tal, e eu nunca tive bola para isso, porque eu sou um cara assim, que eu não fico, como é que eu vou dizer, me fazendo de coitado. Não, eu sempre fui para cima para vencer, eu nunca parei. E hoje ainda existe isso, por quê? Porque hoje a sociedade só fala em tecnologia, só fala em fazer aplicativos, mexer com computação. Maravilha, isso tudo é ótimo. Mas está faltando borracheiro já. Verdade. Está faltando borracheiro. Inclusive, é bom lembrar que nos Estados Unidos, esses serviços essenciais são muito bem pagos. Sim. Porque faltam. Mas o que acontece? Hoje, um guri lá dos seus 16, 18 anos, ele não quer mais trabalhar na borracharia. E a gente continua naquilo ali. E assim, eu sou daquele cara assim, que eu tô lá na borracharia, preciso ir no banco, é daquele jeito que eu vou. Eu não mudo. Claro, vai me encontrar de noite eu indo para a igreja, nem vai dizer que é o borracheiro. E vou um pouquinho mais além, a gente já participou de algumas outras políticas. Não é porque a gente é borracheiro que não tem uma estrutura. Eu sou formado em técnico contábeis, né? Me formei em 1998, já comecei a faculdade já umas 2, 3 vezes, já devo ter lá uns 4 semestres de faculdade de contabilidade, adoro a matemática, né? E, além de tudo, a gente tem uma visão para frente, né? Meu pai sempre teve borracharia. Quando eu comecei, que aí eu comecei mais a administrar já a borracharia, eu comecei no meu pai, vamos botar um balanceamento, investindo naquilo. Hoje eu tenho um auto center completo. O que precisar, eu tenho. Mas por quê? Porque eu parei no tempo? Não, porque a gente vai crescendo, mesmo com a mão cheia de graxa, mesmo com a mão com calo, com tudo, a gente vem crescendo e também não deixa a estrutura do estudo, o aprender mais, o entender um pouco mais, a gente não deixa para trás. Tanto é que eu lembro que numa das campanhas para prefeito na cidade de Ilhota, e eu tive a oportunidade de trabalhar contigo na ocasião, você foi articulador político e, se você mesmo, você pode lembrar disso, né? Foi uma situação que as pessoas tinham a tendência a falar, não, isso não vai vingar. Muito pelo contrário, você construiu uma história, fez um vice-prefeito e fez um vereador. Na realidade, assim... Foi aí nessa época que começou essa coisa política na sua vida? Ou foi antes? Não, né? Na realidade eu já fui candidato com 19 anos, eu fui candidato a vereador. Fiquei como segundo ou terceiro suplente, não lembro bem. Na época, até as pesquisas que eram feitas, dava gente muito mais acima. Mas a questão financeira, que sempre foi
forte no município. Nas últimas noites a gente sempre cai. Por quê? Porque a gente tenta trabalhar a política honestamente, não comprando voto, não. E aí a gente cai. Quem trabalha nesse sentido, principalmente política municipal. Então eu fui candidato aos 19, fui candidato aos 23. Aí depois eu fiquei um pleito fora e voltei novamente, eu acho que foi em 2012, como candidato a vereador. E aí, na próxima, então, eu vim como articulador. Na realidade, tinha a possibilidade, até o pessoal que estava no partido, eu fiquei 25 anos num partido. Fiquei 25 anos no mesmo partido, e esse partido nunca decolou. Nunca decolou. Sempre nós ficava à mercê de uma ou duas pessoas que não tinham interesse do partido crescer, tinha interesses pessoais. E a gente veio e fez aquele trabalho de articulação, começou lá dentro da minha borrachariazinha lá, lembra disso, 3, 4 cadeiras, nós sentadinhos ali, comendo um salgadinho e articulando. Então, naquela época, até a pessoa que estava com nós dizia, não, se for para ser assim, eu não sou candidato, se for para ser... Então, meu nome sempre estava à disposição para ser o candidato. Mas chegou uma altura que aí o poder subiu a cabeça e... Não, eu quero. Beleza, show. O Marcos é essa pessoa. Eu abri mão, quem estava com nós sabe, eu abri mão para não ter racha, para o município ganhar. Porque eu penso muito mais no que eu posso ajudar do que eu posso ter. Eu poderia ter batido o pé, eu ganharia no diretório, mas eu não. Vamos deixar assim. Infelizmente, nem todos pensam igual e nem todos têm o mesmo caráter, vamos dizer assim. Ganhamos, mas não levamos. Tivemos aí, fizemos, como você já citou, fizemos o vice-prefeito e fizemos um vereador. Que infelizmente aí não lutaram pelo partido, depois a gente veio, continuamos aí, como eu vi essa situação, eu meio que me desliguei do partido, passei para outra pessoa e fiquei até o ano passado. Porém, nessa situação que nós fizemos essa articulação e saímos com a chapa vencedora fazendo vice-prefeito, foi aí que surgiu a ideia de ser candidato a deputado estadual. E hoje, Marcos, considerando toda a tua história, você te sente preparado para ser um líder na Câmara dos Deputados? Como é que você te sente a esse respeito? Não, assim, além do conhecimento que a gente tem, e a gente também tem que estar bem assessorado, né? Mas hoje eu me sinto capacitado para estar lá e com uma equipe que vai nos dar o respaldo necessário. Até então, nós estamos falando já em projetos de lei, nós já temos até projetos de lei sendo criados pelo advogado, tudo certinho, para não chegar lá e simplesmente dizer assim, eu sou um deputado, o que eu faço aqui? Não. Nós vamos para trabalhar em cima daquilo que é necessário e que nós temos possibilidade de trabalhar. Então, assim, lá atrás saiu essa possibilidade, vamos ser candidato. Quando chegou na hora de ser candidato, nós não tivemos o apoio, nem mesmo do próprio partido a nível nacional, a nível estadual, então ficamos parados. Viemos agora, estamos preparados para isso? Estamos. Estamos porque, além de tudo, a gente está no meio político e tem amigos ainda que não se corromperam com a política. Então a gente tem a possibilidade de representar muito bem aquele caráter do Marcos, do meu pai, da nossa família em si, aquele caráter vai continuar, não muda com a política. Se fosse para mudar, eu já teria mudado lá atrás, que quantas vezes chegaram, tu queres quanto para trabalhar? Não é essa a minha ideia. A minha ideia é eu poder me doar para ter para um bem maior, não pensando no meu umbigo. Eu estou pensando em município, eu estou pensando em região, eu estou pensando pela nossa Santa Catarina, que hoje ainda estava conversando com um agricultor, que nós estamos naquela situação ainda, se nós não representarmos bem e termos uma porta de escape, o agronegócio está cada vez diminuindo mais. Se você olhar,
a indústria, não vou dizer bem a indústria, mas a cidade está engolindo o agronegócio. E hoje ainda eu falei com essa pessoa e ele me confirmou dessa forma mesmo. Se eles pararem de plantar, o que nós vamos comer? Porque nós podemos ter exemplos de outros países que a população cresce, é um desenvolvimento, é uma tecnologia, mas não tem comida, tem que importar tudo. E aí a gente entra novamente naquele quesito. Marcos, o que tu podes fazer? A gente pode criar um projeto de lei para baixar os impostos em cima, digamos, lá do diesel, que o colono usa muito para suas lavouras, em cima dos insumos, que a maioria são importados, e Santa Catarina é um dos maiores importadores. Por quê? Porque o imposto é mais baixo. Mas mesmo assim, o aumento foi muito alto, né? Então, assim, nós temos que achar portas de saída. Porta de saída, quem é que vai criar? Nós, lá na LESC, lá representando o povo brasileiro, nos unindo para fazer uma lei que possa abranger, principalmente, o agricultor. Você vê, Cuca, se você observar, né, nossa região é essencialmente agrícola, né? É o turismo rural muito pouco explorado, na verdade, mas essencialmente agrícola. Se você observar pela cidade de Ilhota, o crescimento que ela está gerando, que vai gerar, né, em 5 a 10 anos, vai duplicar ou até triplicar a população. Né? Então eu vejo que, eu quero falar sobre isso, né, tanto da importância do incentivo ao agricultor, ao agronegócio, como também para questões básicas de saneamento. Na realidade, a questão de saneamento, a gente já vem batendo nessa tecla, né? Tem gente que acha que saneamento se chama esgoto. Não, é o básico. É o básico. É o básico. Então, só que fica numa situação difícil tu conseguir equilibrar isso só com moradias. Por quê? Porque a moradia ela te gera o IPTU. Mas o IPTU, a nível do que tu tens que investir, é pouco. Então, eu volto a bater naquela tecla que toda cidade que ela começa a crescer, ela precisa de quê? Indústria. E para nós termos indústria, nós precisamos do quê? De um lugar destinado àquilo. Porque senão começa sem planejamento, certo? Então, tudo isso tem que ser para trazer o bem à realidade. Saneamento básico é tudo que tem que crescer junto com a infraestrutura do município e termos de onde captarmos recurso, certo? Eu lembro-me que uma vez alguém foi levar um projeto, se eu não me engano até foi da ponte, quando Ilhota não tinha ponte ainda. Pois é, mas qual é o giro? O fluxo de trânsito, né? Não, o giro financeiro do município. O que o município produz? Nós temos o agricultor, mas não tem mais uma empresa, não tem mais nada. O agricultor, na época, era uma fração menor em questão financeira, né? Fica inviável. Então, o que nós precisamos? De uma infraestrutura, de indústria, legal. Ilhota e região. Na realidade, a gente fala Ilhota, mas na região, se você for olhar, está crescendo muito. Mas você vê, nós temos aí só na Ilhota mais praticamente 5 loteamentos. Se hoje, com a duplicação da 470, é normal você pegar engarrafamento, engarrafamento, com a duplicação. Você imagina daqui a 5, 10 anos com 5 loteamentos. Na realidade, assim, a 470, na realidade, é uma situação bem complicada para quem trafega por ela, sabe disso, que além do fluxo que tem, a situação que ela está é complicada de a gente tirar parâmetros. Mas assim, falou em 5 loteamentos, eu conversei com uma pessoa que está por dentro das causas, se fala em 10 mil lotes no município. Você imagina, então? Então 10 mil lotes a gente... Mas aí a gente está falando de Ilhota, mas assim,
Sim, Lota é um exemplo que tem, vai para Gaspar, tem loteamento novo toda semana. Sim. Vai para Camboriú, tem loteamento novo toda semana. Vai para Itajaí, tem loteamento novo toda semana. Vai para Navegantes, é loteamento novo. Tu vai para Içara, está saindo loteamento. Então, assim, ó, tá crescendo. Está crescendo, até porque Santa Catarina é um baita de um estado para se morar, um estado que ainda claro, eu vou dizer como catarinense, é o melhor que tem para se morar e para se viver, né? Mas assim, a gente vê tanta gente, hoje a gente estava conversando com o cidadão, depois eu vim de São Paulo, aí, parei, morei um pouco em Curitiba, mas Santa Catarina foi melhor. Então assim, ó, Santa Catarina tem muito para oferecer para nós. Sim, é verdade. Então assim, nós precisamos o quê? Achar recursos para trazer isso. Então, do jeito que a gente já sofreu, vou falar agora, Marcos Angioletti, do jeito que a gente já veio lá de trás, sofrendo, pelejando e aprendendo, porque nós estamos falando aqui em ordem política, mas eu sou evangélico, todo mundo sabe, sou presbítero da Assembleia de Deus, e eu sempre trabalhei com juventude. Aos 11 anos eu já era relações públicas da liderança de jovens. Enfim, relações públicas, secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro tesoureiro, segundo secretário, primeiro secretário. Vinha vice-líder, parei tudo, comecei de volta lá no segundo secretário, vim até coordenador. Em 2010, nós fizemos um evento que o pessoal de Ilhota sempre queria e nunca acontecia. Mas por quê? Porque precisava alguém que tivesse coragem. Então eu fui lá e disse, vamos fazer um congresso? Vamos fazer um congresso. Quem é que nós vamos trazer? Nós trouxemos Lauriette, Marcelo Dias Fabiano, Joel e Cleice, que eram os cantores, e trouxemos mais 2 ministrantes, que foi o pastor Laurinaldo e o pastor Felipe Sequinel. Fizemos aquele trabalho. Mas o que teve de líder que disse, eu não vou ajudar. Então, mas com isso eu agradeço o que aconteceu lá, porque a gente cresceu. A gente sabe hoje numa situação, fosse fácil, nós não estaríamos aqui batalhando e correndo atrás. A gente sabe chegar para, fulano, não, eu acho que não dá, para mim não dá. Então a gente sabe superar isso, porque a gente já passou lá atrás. Entendeu? E aí a gente veio, fomos trabalhando. Agora, faz 3 anos atrás, nós assumimos uma congregação para cuidar ali no Baú Central. Até gostaria que se tivesse a foto aí para colocar do trabalho que a gente fez ali. A gente pegou uma igreja de um molde e entregamos totalmente diferente. Num ano e 10 meses aí, teve gente que chegou assim para mim, mas por que agora foi feito e antes não foi? Porque cada um tem um jeito de trabalhar. E o meu jeito sempre foi arrojado, sempre foi indo para cima. Eu não sei ver a coisa e ficar parado. Isso me faz lembrar, faz quanto tempo que Santa Catarina não vê hospitais novos? Nós ouvimos essa colocação ontem, né? Então, essa colocação foi feita ontem, faz 20 anos. 20 anos. 20 anos que não foi mais inaugurado hospitais em Santa Catarina. Naquela data, 3 hospitais. Então, assim, como é que qual é o nosso pensamento? Nós que estamos entrando agora, nós temos que voltar o que aquela turma lá de trás tinha de guerreiro, né? Porque hoje, se nós se apoiamos muito no particular, né? E o Estado está deixando de fazer. Lembra quando nós trouxemos o Valmor aqui? Sim. Qual é a função do Valmor? Ele está fazendo o que o Estado tinha que fazer. Verdade. Então, ele tomou para si essa situação. As dores, né? As dores, e está fazendo, e sem ajuda do Estado. E a parte dos hospitais vem na mesma situação. Alguns hospitais aí em Blumenau, por exemplo, já não atendem mais. Não, pelo SUS não atende e tal. Então, fica complicado. E nós temos um hospital aqui na região que ele tem recebido algumas melhorias, mas eu particularmente, agora não vou falar como político, vou falar como o Marcos Angioletti. Eu sempre disse que nós deveríamos ter um investimento até do nosso próprio município
no hospital, a nossa referência deveria ser Gaspar. Por quê? Porque nós olhamos para o Marieta, ele é sobrecarregado. Verdade. Nós precisaríamos urgente melhorias no Hospital de Gaspar. Nós precisaríamos urgente um auxílio para que seja feita uma UPA, que possa ter uma triagem melhor aqui e não depender tanto de hospitais. Certo. Entendeu? E o Hospital de Gaspar, ele merece um crescimento maior. Por quê? Porque a cidade de Gaspar tem crescido, a cidade de Gaspar está numa expansão boa, né? E eles dependem também, aí muitas das situações têm que correr para Blumenau. Isso eu estou falando porque a minha esposa esteve ali isso já fazem faz uns 8 anos, a minha esposa teve ali, 7 anos, minha esposa esteve ali, e quando precisou de um recurso um pouco a mais, teve que ser transferida para Blumenau. Então, assim, ó, nós, aqui da região, nós temos que brigar por isso. 20 anos que foi feito os últimos hospitais. Mas nós podemos brigar por uma melhoria, por uma ampliação do Hospital de Gaspar, para ele se tornar referência para nós. E eu tenho certeza que, assim, ó, as poucas vezes que eu fui em Gaspar, eu fui bem atendido. Não posso reclamar, fui bem atendido. Até há poucos dias eu estive ali por causa do problema que eu tenho no pé. Me atenderam rápido, Então, assim, ó, eu vejo que nós investindo aí, ajudando o Hospital de Gaspar crescer e nós tornarmos aí, de repente, a gente passar a participar de outra referência, nós vamos estar ajudando muita gente a questão da saúde pública que hoje necessita muito de nós. Marcos, a conversa está muito produtiva, é muito interessante, mas agora nós estamos finalizando, né? E eu gostaria muito de falar diretamente com você que está nos ouvindo hoje e que está procurando por alguém realmente sério, comprometido, honesto, que tem história, que pode falar abertamente. Eu gostaria de falar com você que está procurando já há muito tempo alguém que possa defendê-lo na Assembleia Legislativa e que realmente quer o bem de Santa Catarina, o bem da nossa região. Então, eu gostaria de pedir o seu voto para Marcos Angioletti. Todas as informações que você precisa para estar apoiando estão aqui abaixo na descrição do vídeo e também aqui nas legendas. Pessoal, eu quero agradecer muitíssimo a todos, agradecer especialmente aí a nossa região de Santa Catarina, mas de forma geral a toda Santa Catarina, por essa grande oportunidade, por poder estar aqui nesse momento único e raro. Um forte abraço. Obrigado, Li Andrade, pela oportunidade de estar aqui substituindo você. Espero que não tenha feito feio, né, Marcos? Um forte abraço a todos e até a próxima. Coca, as suas considerações. A gente só tem a agradecer toda a Santa Catarina que está recebendo a gente tem andado bastante, então recebendo muito bem, e dizer que a gente não precisaria hoje estar aqui, de repente, nesse momento aqui conversando com você. Eu poderia estar em casa com a minha família, como eu falei, hoje o meu filho, eu queria ser Nicolas Ademir Angioletti Coca Pneus. Por quê? Porque se espelha no pai, mas eu poderia estar lá brincando com ele, poderia estar passeando com ele, até já estou alguns meses já sem isso, levar a minha esposa lá, ver o pai dela e tal. Mas tudo isso por quê? Porque eu penso em você e eu penso nesses pequenos que são como os meus filhos, 7 anos, 4 anos. O que vai ser deles amanhã? O que vai ser da nossa vida amanhã quando o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo? Eu poderia ter ficado dentro do meu comércio, levando a minha vida normal, como eu estava levando, a gente tem adquirido, claro que a situação financeira nem sempre é das melhores, mas a gente está aí progredindo, sempre buscando alimentar a nossa estrutura. Mas não, a gente optou por estar aqui para representar você. Então, por isso, nessa noite, eu quero te pedir, pense bem, olhe bem os nossos projetos que estão aí no QR Code aí para você acompanhar. Pense bem, vote por alguém que pode representar você, alguém que tem o coração voltado para você, para sua família e para nossa região e, por que não, o estado de Santa Catarina. Então não esqueça aí, no dia 2 de outubro, 14567 é o nosso número.
estamos aí junto com o Kennedy Nunes, estamos aí com o governo do estado, o Espírito Amin, e pedindo para você, aposte nesse time, aposte na nossa pessoa, que você vai ver a diferença. Então, muito obrigado, Macedo, muito obrigado, a equipe, muito obrigado. A você que ficou nos assistindo agora, só quero dizer para você uma coisa. A família é a base de tudo, mas Deus é acima de todos.